Shalom pessoal, Rabino Jacques, para falar com vocês sobre Parashá essa semana, que é Mishpatim, e conexão entre judeus e medicina é algo muito conhecido, né? Algo famoso. Muitos médicos são judeus. De fato, há uma piada que diz que por que tantos médicos são judeus? Porque suas mães são. Que a mãe judia, que ela quer ter um filho médico. Outra famosa piada, o primeiro presidente judeu é eleito, aí a mãe dele está sentada na audiência do lado do vice-presidente, né? Aí quando ele começa a falar, ela cutuca ele e fala, tá vendo aquele lá? É meu filho. O irmão dele é médico. Enfim, é algo... Eu vou tentar explicar por quê. É uma coisa muito relevante conectada com essa paraxá. Porém, antes disso, eu vou ler para vocês uma reza que eu acho o máximo. Nós judeus temos rezas, orações para todo tipo de ocasião, bênçãos, né? Bênçãos para quando você vê o arco-íris, bênção para esse tipo de comida, aquele tipo de comida. Nós temos bênçãos para se você vê uma pessoa sábia. Se ela é judia, é uma bênção. Se ela não é judia, é outra bênção. Essa aqui é o máximo. Presta atenção. Bendito sos tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que criou o homem com sabedoria e criou nele várias aberturas e vários buracos. É óbvio e sabido, diante do seu trono de honra, que se até mesmo um deles se abrir ou se fechar, seria impossível continuar a existir continuar a existir. Bendito sos tu, Adonai, que sana todos os seres e atua de maneira maravilhosa. O que é essa bênção? Essa é a bênção que você diz quando você vai no banheiro. Por quê? Entendeu? Ou seja, a ideia é que nosso corpo está cheio de cavidades e buracos e tubos, não sei, que, de fato, né, se um deles que tem que estar aberto fechar, você morre, e um deles que está fechado abrir, você morre. Entendeu? É assim fácil. Porém, é interessante que o nosso corpo funciona super bem. Né? Então, se você quiser ver um milagre, o milagre não tem que ser abrir o mar vermelho, fazer o céu virar verde, ou sei lá, né? Fazer chover do chão para cima. Não. O nosso corpo é um milagre. O fato de que o corpo não só que a gente existe, né, que são todos esses órgãos que funcionam bem e que inclusive compensam um pelo outro, né? Se alguma coisa está errada com um órgão, às vezes o outro compensa, né? E de fato nós lemos Deus é o que nos cura, né? Que nos cria e nos cura. E de fato, isso está explicitado na Parashá de 2 semanas atrás, em Êxodos 15, 26, onde diz, eu sou o eterno teu sanador, que te cura. Né? Então, tendo dito isso, porém, nós sabemos que a cura do eterno não é perfeita, porque às vezes as pessoas ficam doentes, elas precisam de uma ajuda externa. Né? Então, Deus é o sanador, porém, médicos também são curadores, também são sanadores. De fato, isso é dito especificamente na Parashá dessa semana, em Êxodo 21, 19. Diz assim, tem a ver com se um sujeito fere outro, ele tem que pagar por tudo que o sujeito sofre, pelos gastos, inclusive a parte médica, o cuidado médico. Diz assim, e se ele então se levanta e sai para caminhar em fora com o seu bastão, se ele é capaz de sair para caminhar, então o que o feriu não tem punição. Somente ele tem que pagar pelo período que ele teve parado e pela sua cura. Ou seja, alguém, de alguma maneira, bate em alguém, machuca alguém. Se a pessoa for capaz de continuar existindo, né, não morrer, então não tem... O único castigo do que o feriu é pagar as contas. Se por outro lado
pessoa não puder caminhar, ficar inválido ou morrer, aí tem consequências muito maiores. Isso é o que explica a Torá, né? Então, e isso, né, e veja que essas coisas, a Torá já disse milhares de anos atrás, antes de ter seguro de saúde, etc. Já eram, obviamente, um sistema sofisticado. E como eu disse, a prática da medicina tem sido um elemento vital, central da vida judaica desde o tempo da Torá. E vários dos nossos grandes rabinos foram médicos, talvez o que a gente sabe mais é o Maimônides, né, o Rambam. Porque os judeus, sobretudo historicamente, estiveram envolvidos com medicina, é muito interessante. Eu acho o seguinte, sendo um povo que, por uma série de circunstâncias, teve que aprender a sobreviver rápido, correndo, né? A prática da medicina é uma das poucas coisas que é de grande valor, né? Ou seja, você chega a um médico que pode curar alguém, tem um valor enorme, e que esse conhecimento é transmissível para o mundo inteiro. Digamos assim, se é o que você sabe é fazer sapato, por exemplo, e você vai de um lugar para o outro, já não vai ser tão bom, porque os materiais são diferentes, o jeito que você faz sapato é diferente. Se você é um mercador, pode ser que a mercadoria que funciona aqui não funciona lá. Se você é um advogado, nos nossos dias, né, um expert na lei, a lei é diferente de um lugar para o outro. Porém, a medicina é sempre igual. Ou seja, o corpo humano é igual. E, de fato, há várias histórias de judeus que chegaram a grandes posições por trazerem conhecimentos que não existiam onde eles estavam. Uma coisa legal falar nisso é que, de duas coisas, uma não muito legal. Uma é que, curiosamente, que os judeus na Europa eram os transmissores do conhecimento que, na verdade, vinha dos árabes. Por exemplo, Rambam diz coisas assim como você tem que comer vegetais. Porque na Europa, na Idade Média, as pessoas não comiam vegetais, mas os judeus comiam vegetais, o Rambam tinha dito. Né? Tem várias coisas, né? Que é a importância do exercício, tá? No Rambam, por exemplo. A outra coisa que não é tão legal, mas acho relevante, é que há tantas contribuições judaicas para a medicina, sobretudo por um aspecto muito curioso, que é o seguinte, sobretudo na Europa, ser médico, né, nos tempos modernos, sei lá, começa a medicina moderna, século XIX, XVIII, né, século XX, tinha a ver com ser cirurgião, né, cortar. E os não-judeus criavam vários obstáculos para que não houvessem tantos médicos judeus. Então, por exemplo, havia na Polônia que chamava numerus clausus. Só, acho que 10% da classe podiam ser judeus, por exemplo. E, ainda assim, esses judeus não permitiam para eles serem cirurgiões. Eles poderiam até aprender medicina, não sei o quê, porém não fazer o que era a medicina de verdade, que é cortar, né? Costurar, enfim. E aí, o que aconteceu? Os judeus então se dedicaram a outras artes médicas, por exemplo, oftalmologia, por exemplo, audiologia, né? Dermatologia. Né? Então, a grande maioria das coisas modernas relacionadas a essas outras áreas da medicina que não incluem cirurgia foram feitas por judeus. E um dado curioso é que após o Holocausto havia uma crise de saúde enorme na Alemanha porque não havia dermatologistas, porque todos os dermatologistas eram judeus. A dermatologia, que hoje eu acho que é uma, pelo menos desde o ponto de vista financeiro e pessoal, é uma das artes médicas que melhores, né? Porque não tem emergência, né? Então o médico pode viajar no fim de semana, pode dormir de noite, né? Ganha dinheiro pra caramba, né? Na Europa era algo quase que 100% judaico. Só um dado extra aqui, porque Brit Brachá também é cultura. Bom, mas vamos lá. Vamos voltar à questão aqui. Uma questão religiosa muito importante.
Quem é, na verdade, o sanador? Quem é que cura? É Deus ou é o médico? A resposta é que ambos curam. Há uma parte física na cura e há uma parte espiritual. E como os seres humanos precisam de ambas. Algumas pessoas acham, ou têm achado, que a parte espiritual é suficiente. Aqui nos Estados Unidos, tinha uma mulher chamada Mary Baker Eddy. Ela criou uma religião inteira que chama Christian Science, não sei como é que chama em português, ciência cristã, né, baseada nisso, que somente a fé cura, não precisa de nada mais. Ou seja, você só tem que rezar e não buscar intervenção médica para ser curado. Curiosamente, entre os judeus também houve alguma coisa que chamava ciência judia, mas um movimento muito pequeno que ainda existe por acaso em Nova York, mas não tem influência nenhuma. E é interessante que o Rambam ensina que se você viver de acordo com o desejo de Deus, você nunca vai precisar de médicos. Deixa eu compartilhar com vocês agora um midrash que é super legal, que nos fala sobre a perspectiva judaica. Uma vez, o Rabi Ishmael e o Rabi Akiva estavam caminhando nas ruas de Jerusalém junto com outro sujeito. Aí eles, no caminho, encontraram um sujeito doente. E ele disse para eles: mestres, vocês poderiam me dizer como que eu posso ser curado? Eles responderam para ele: toma tal e tal coisa até que você se sinta melhor. A terceira pessoa que estava andando com eles olhou para eles e disse: quem fez esse homem doente? Quem fez que ele ficasse doente? Eles responderam: o santo bendito seja. E aí ele disse: e vocês, então, você acha que você tem o direito de interferir numa algo que não é da sua conta? Deus o afligiu e você acha que você pode curar? Né? Eles perguntam para ele: qual é a sua ocupação, amigo? Ele diz: eu sou um lavrador. Vocês podem ver isso pela ferramenta que pelo arado que eu estou carregando aqui. Eles perguntam: quem criou a terra e quem criou o vinhedo? O sujeito respondeu: o santo bendito seja. Eles dizem para ele: então, como que você tem coragem de se meter numa coisa que não é da sua conta? Deus criou essas coisas e você quer comer o fruto? Ele disse para eles: você não está vendo essa ferramenta, esse arado aqui na minha mão? Se eu não vou lá, se eu não trabalho a terra, se eu não rego, se eu não fertilizo, se eu não recolho as pestes, né, cuido das pestes que crescem, recolho as plantas ao redor, nenhuma comida cresceria. Aí os dois rabinos me perguntaram: seu trouxa, você não ouviu, você já não escutou que os dias das pessoas são como uma colheita? Da mesma maneira que uma árvore que não é fertilizada e podada e cuidada não cresce, e se cresce, se você não der para ela fertilizante e água, ela não vive e morre. Da mesma maneira, o nosso corpo é uma árvore. A medicina, os remédios, né, a prática da medicina é o fertilizante e os médicos são os lavradores, são os fazendeiros. No final, meus amigos, nós seres humanos somos parceiros com Deus em melhorar o mundo. Né? Isso é verdade também no que diz respeito, então, a curar os doentes. É isso aí. Espero, se você chegou até aqui, eu agradeço nesse momento do vídeo. Se você gostou, dá um like. Alguma pergunta, coloca aí, eu tento responder. Quiser saber mais sobre o judaísmo, entra no site da Brit Bracha. E eu, daqui a um mês, se Deus quiser, estarei em Londrina para a nossa conferência anual. Shabbat Shalom, tudo de bom.